Este é o capítulo 13 da história de Criciúma. De Criciúma a Criciúma, capítulo 13. Meus cumprimentos cordiais a você e a tantos quantos me dão a honra da sintonia. E eu começo agradecendo pessoalmente a algumas pessoas. Ao Newton Gomes Paz, nosso querido professor e empresário Newton Gomes Paz. Ele sempre presente e discute comigo alguns pormenores, algumas particularidades que eu digo aqui em cada capítulo. O Matheus Zucchinali, sempre muito preocupado com aquilo que eu falei e com aquilo que eu vou falar. Ele sempre quer saber, escuta aí o próximo capítulo, vamos trabalhar sobre o quê? O Luiz Baltazar me presenteou o facsímile da relação de todos os passageiros trazidos lá da Itália na imigração para o Brasil, para vários estados brasileiros e inclusive países aqui da América do Sul, daqueles nossos imigrantes, aqueles que fundaram Criciúma. Aliás, esse documento eu já possuía, porque eu o busquei no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, há algum tempo, já pelo menos umas 2 décadas. Eu fui lá e tive o prazer de ser muito bem atendido e fotocopiada toda essa documentação que está em meu poder. O Tommaso Daminelli, quero agradecer o Tommaso lá da Itália. O Tommaso tem sempre detalhes para discutir comigo. Muito bacana. O Anderson Colodel, um ilustre professor, um cidadão de uma cultura extraordinária, sempre atento àquilo que eu estou dizendo. O Jajá queria saber por que o Henrique Lage mandou buscar os negros. E eu dei a explicação para ele. Ele mandou buscar os negros para os trabalhos da mineração. Eu dei a explicação para o Jajá. E falando em Henrique Lage, olha, eu sou... há um ouvinte meu aqui que para ele eu tenho que tirar o chapéu. Dr. Rui Ilse, 94 anos, ex-prefeito de Criciúma, o mais longevo deles. Ele me dá a honra todos os dias de me dizer alguma informação sobre Criciúma numa memória fotográfica. E ele me garantiu, o Henrique Lage, o grande brasileiro Henrique Lage, o grande empreendedor Henrique Lage, o maior de todos os mineradores que nós tivemos na região, Henrique Lage. O Henrique Lage só veio a Criciúma uma vez. Dr. Rui era bem menino, de calças curtas. Morava ali no Santo Antônio, depois um pouco mais para cá, na rua Henrique Lage, que era a rua do cidadão de que estamos nos ocupando agora. E eu quero dizer para o ouvinte, eu quero dizer para o Dr. Rui, eu quero dizer para todos que eu vou fazer o registro daquilo que eu estou recebendo de informações do Henrique Lage num programa futuro. Estou colecionando, estou guardando, estou arquivando e vai ser objeto de um dos capítulos ou parte de um dos capítulos futuros. Enfim, com esses agradecimentos, nós vamos abrir o capítulo 13. E eu prometera, em programa anterior, de que hoje nós falaríamos sobre a descoberta do carvão, que foi descoberto por acaso. Olha só, a República foi proclamada em 1889. O carvão foi descoberto em 1893. Em 1893, o Brasil ainda não havia se acostumado com a história da proclamação da República. E os saudosistas queriam o retorno da monarquia. Então havia essa disputa em âmbito nacional, às vezes fratricida, inclusive. E ali no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul sempre o expoente máximo da nacionalidade, ali no Rio Grande do Sul foi feita a Revolução Federalista. Essa revolução pretendia derrubar a República e ir buscar de volta Dom Pedro II. E com ele toda a corte, evidentemente. Evidentemente também que os republicanos não admitiam. E aí deu-se a guerra.
maragatos contra os pica-paus. Esses eram os apelidos dados às facções que beligeravam em função da instalação do novo governo, em função da proclamação da República do Estado do Brasil. E correu a notícia de que uma das facções do Rio Grande do Sul viria tomar Florianópolis. E na tomada de Florianópolis eles teriam que passar pelo território de Criciúma. E ao passarem pelo território de Criciúma, isso era o que se circulava, o que se comentava, eles pediriam emprestada, quer dizer, eles sequestravam os animais de carga. Mula, burro e cavalo eram tomados de seus proprietários para poderem dar sustentação ao transporte das tropas que vinham do Rio Grande do Sul em busca da capital catarinense. O senhor Giacomo Sônego, morador do Santo Antônio, o senhor Giacomo Sônego tinha 2 mulas. Essas 2 mulas se prestavam para o transporte de gêneros alimentícios entre as vilas então existentes na região. Basicamente, ele ia ou de carroça ou montado numa das mulas, com as bruacas laterais. Ele buscava gêneros alimentícios em Azambuja, em Tubarão, em Laguna, em Jaguaruna. Olha o tamanho da viagem, né? Para levar para Araranguá. E também para atender às necessidades da própria vila de Criciúma. Ele se preocupou. Mas vou perder minhas 2 mulas? Eu vivo dessas mulas. Então ele pensou que levem uma, mas as 2, O que ele fez? Eu vou me prevenir, disse ele. Eu vou derrubar um pedaço do mato aqui atrás de casa e ali eu vou esconder as mulas. Se eles passarem, certamente não vão enxergar. Se ela estiver na rua, eles vão levar aquela que estiver na rua, mas a outra estará presa lá naquele descampado que ele fez. E depois eu vou aproveitar esse pedaço que eu estou derrubando o mato, e ali eu vou plantar aipim, milho, enfim. E foi o que ele fez. Ele preparou a terra, abriu um pequeno buraco para transformar em fonte que daria água para os animais enquanto estivessem presos naquele pedaço de chão. Passado o medo do sequestro dos animais, ele resolveu atear fogo naquela coivara para, evidentemente, deixar o terreno pronto para receber as hortaliças e os cereais que ele pretendia plantar. Meteu fogo. E no dia seguinte, cedo, ele foi lá ver o resultado da fogueira que ele havia provocado. E de longe ele já deparou com 3, 4 focos de fumaça. E de longe também ele viu que essa fumaça não era originada em troncos de madeira em combustão. E de longe ele se preocupou. O que está havendo? O que aconteceu? Se aproximou, verificou do que se tratava e viu, pasmem, ele viu que as pedras estavam queimando. Isto é, quando ele abriu a fonte, quando ele abriu um buraco na terra para fazer a fonte que daria água para as 2 mulas, ele jogou fora umas pedras negras que ele não sabia do que se tratava. Era o carvão. Essas 2 mulas mereceriam até, olha, um monumento, porque elas foram as causadoras, e os maragatos e pica-paus também. Eles foram os causadores da descoberta, assim, do carvão mineral no território de Criciúma. É evidente que isso futuramente seria descoberto, mas naquele momento
o motivo fora exatamente esse. E ele saiu gritando para a vila inteira ouvir. Tutti sassi e bruse. Quer dizer, todas as pedras estão queimando. E ele ficou apavorado com isso. Havia um ajudante de ferreiro que trabalhava em Pedras Grandes, na serraria do Pedro Genovez, ali em Pedrinhas, Pedras Grandes, que era o seu Benjamin Bristotti. O Benjamin Bristotti foi um dos futuros ferreiros de Criciúma. E ele agora era aprendiz lá em Pedrinhas, no território de Pedras Grandes. E ele não teve dúvida, juntou umas pedras daquela e levou para a ferraria. E confirmou, as pedras queimavam e davam um fogo razoavelmente bom. O carvão estava descoberto. E ali começava o surto de desenvolvimento maior do município de Criciúma e de toda a região. Nós vamos dar sequência a este assunto em capítulo futuro. Mas eu volto a dizer, as mulas do Giacomo Sônego, olha só, não mereciam um destaque especial? Não fossem elas, e talvez o carvão só seria descoberto algum tempo depois. Assim o processo foi apressado. Perfeito? Eu te aguardo no capítulo 14. Ok? E deixo o meu agradecimento, um abraço do meu